Bom, gente, estamos chegando agora na reta final do nosso evento. E para a gente fechar aqui falando sobre cybersecurity, como o Eduardo falou, o tema da próxima palestra é cybersecurity e preocupação com os dados na segurança. Para abordar esse tema, eu quero convidar aqui ao palco a CEO da BidWeb, Flávia Brito. Eu já estava nervosa ter que falar aqui no púlpito, porque eu não tenho tamanho, né? Então, eu espero. Boa tarde, gente. Eu trabalho na BidWeb, uma empresa focada puro sangue em cybersecurity. Quando nós abrimos a BidWeb há 21 anos, eu sou uma das co-founders. Obviamente, as pessoas me chamavam de louca, né? Porque, imagina, nordestina, mulher e trabalhando com cibersegurança. Era completamente desproporcional, se assim podemos dizer. E hoje a gente vive um mundo em que todo mundo fala, vocês estão na onda, na crista, né? Mas a gente sabe que ainda não chegou o momento de cybersecurity. As pessoas hoje elas têm consciência que precisam investir em cibersegurança, mas ainda não existe budgets bem definidos. A grande maioria, infelizmente, dos clientes, eles investem quando sofrem um ataque ou quando veem um parceiro ou um concorrente sofrerem um ataque. E essa sou eu, né? Só faltou aqui colocar que eu sou mãe de Sofia e Valentina, que são duas meninas que também querem seguir a área de computação. Hoje eu faço doutorado no CESA School, na faculdade da CESA. Convido todos vocês a conhecerem o Porto Digital, quem ainda não conhece. Mas vamos lá, né? Depois de tanta gente boa falar, Eduardo trazer tanta coisa de cibersegurança, né? O pessoal aqui da Eletrobras e da Neoenergia, o que eu queria trazer para vocês, né? Essa novidade. Cibersegurança, para quem ainda não sabe, muita gente já sabe dessa notícia, é a terceira maior economia do mundo. Ela só perde para os Estados Unidos e para a China. Ou seja, é muito dinheiro envolvido. E aí, pensando o que eu ia trazer, né, para as pessoas que trabalham com segurança física entenderem e estarem muito mais próximas de segurança digital, né, de cybersecurity, né, e até de segurança da informação. Então, e saiu uma pesquisa da Akamai esse ano, que o Brasil é o terceiro país que mais ataca no mundo. A gente só perde para a Rússia e para a China. Ou seja, a gente produz e faz o nosso próprio laboratório dentro do Brasil, né? Então, esse é um fato que muitas pessoas não conhecem e, na maioria das vezes, as companhias acham que isso não vai acontecer com elas. Então, eu participei... Obrigada. Eu participei intensamente de uma pesquisa com a Associação Brasileira de Empresas de Sociedade Anônima e Capital Aberto, ou seja, as empresas top no Brasil, né? E a gente fez uma pesquisa sobre maturidade e risco, isso, inclusive, é o tema do meu doutorado, maturidade e risco em cibersegurança. E a gente viu que 52% das companhias, ou seja, as companhias que mais têm dinheiro no Brasil, ainda não implementam gestão de riscos na sua cadeia. E o que a gente vem falando aqui? Sobre cadeia de suprimento, por exemplo. Então, quando você tem uma empresa que presta serviço, que faz câmera, que precisa prestar serviço para o teu banco de dados, e que você abre uma VPN para que ele tenha acesso aos seus dados, você está abrindo a porta da sua casa. Ou seja, se 83% dos ataques vêm externos, se eu preciso abrir para terceiros, para a minha cadeia de suprimentos, e eu ainda não tenho gestão de risco, porque a gente viu que as grandes empresas, só 52% delas, 48% delas têm, a gente vê que existe uma aresta gigante de observabilidade, de monitoramento e de visibilidade. E uma vez eu estava conversando com o Silvio falou assim, Flavinha, cada dia mais os nossos mundos estão se aproximando, ou seja, a segurança de dados, a segurança física, estão sendo juntas, estão se aproximando. Então, eu vim trazer para vocês um case, né, do que aconteceu nos últimos dias. Não sei se vocês sabem, no dia 6 de outubro, Israel sofreu o maior ataque de DDoS
um dia antes da guerra eclodir, no dia 7 de outubro. E esse ataque foi um ataque provocado para que causasse lentidão nos sistemas de Israel. Acho que todos vocês sabem que Israel é um dos países que mais investe em proteção de infraestrutura crítica, proteção física, né? E tem um dos exércitos mais preparados do mundo. E no dia 7 de outubro, quando a guerra eclodiu, quando mais de 5.000 mísseis foram lançados de Hamas para Israel, houve um outro grande ataque de negação de serviço, de DDoS, aos sistemas de defesa que informavam aos cidadãos a chegada de foguetes e de mísseis. Ou seja, cada dia mais a gente vê ações cinéticas próximas de ações de cyberataque. Ou seja, essa quantidade de ataques que aconteceu em Israel, elas não foram à toa. Eles atacaram no dia 6 de outubro, no dia 7, quando eclodiu a guerra, e aí, nos dias posteriores, eles tiraram do ar, através de um ataque de vulnerabilidade, o principal aplicativo que avisava as pessoas sobre ataque, mobilidade e proteção. Eles atacaram a Mekorot, que é a Agência de Águas de Israel, e ainda não se satisfazendo, eles atacaram os sistemas de abastecimento de postos de gasolina para que desestruturasse toda a parte de mobilidade dentro do país. Então, essa guerra cibernética, que a gente pode chamar a guerra que nós estamos vivendo de uma guerra híbrida, é uma guerra com ações cinéticas e cibernéticas, onde faz com que Israel, através de análise de cyberataque, consiga estancar ou consiga destruir um alvo inimigo. Só que essa guerra ela não é só entre Israel e o grupo Hamas. Fortemente apoiados pela Rússia, né? Os russos eles ainda não se manifestaram, mas eles trazem muitos, como é que eu posso dizer a vocês, indícios de que estão próximos apoiando a Palestina. Desculpa, apoiando o Hamas. Então, a gente tem aqui uma série de conflitos que foram prontamente desenvolvidos e pensados para destruir o inimigo. E quando a gente fala numa guerra bélica, talvez a gente, no Brasil, esteja muito preparado. Como o rapaz do Neoenergia falou, que a gente está muito aquém e muito mais para o budget, mas a gente aproveita a maturidade. O quão nós estamos preparados, e aí a pergunta é, o quão a sua empresa está preparada e qual a resiliência que você tem, qual o plano de continuidade de negócios se você sofrer hoje um ataque na sua infraestrutura, no seu monitoramento. Estou vivendo mais em São Paulo do que aqui, eu fui visitar um cliente, e, de fato, esse cliente tinha toda uma estrutura e uma altíssima maturidade em cibersegurança. E aí, falando para ele, no final da nossa conversa, eu disse, olha, eu agradeço, estou à disposição, quando você tiver alguma oportunidade, vou te deixar aqui o meu contato para que a gente volte a conversar. E ele disse para mim o seguinte, Flávia, você foi tão honesta que eu quero conversar um negócio com você. Eu tenho uma oportunidade. E aí eu brilhei, né? E aí eu, qual é? Ele disse, não é na minha área, mas é na área de infraestrutura. A gente sofreu um ataque semana passada através da nossa rede de câmeras IP. E é extremamente importante para o nosso negócio esse monitoramento, mas a gente ainda não tinha o nível de maturidade e desenvolvido, ampliado o nosso trabalho na rede corporativa para a rede de câmera IP. E aí a gente está fazendo um trabalho junto com eles, finalizando agora já
protegendo essa rede, que muitas vezes são equipes distintas, com visões distintas, com orçamentos distintos, e que não pensam que toda a sua estrutura ela pode parar se você não tiver a tratativa correta em cybersecurity. E a gente tem visto isso, por exemplo, nessa guerra. Então, Israel se juntou à Binance, que é uma grande operadora de cripto, para bloquear, por exemplo, o dinheiro do Hamas, de criptomoedas. Por quê? Porque, como é um crime, esse dinheiro não pode ser legalizado, ele vai para onde? Criptomoeda. E aí a gente vê o círculo se fechando, onde mais ações e mais riscos às nossas companhias, elas estão acontecendo porque simplesmente a gente acha que não é conosco, né? Então, qual de vocês aqui, eu queria que vocês levantassem a mão, já fizeram uma análise de impacto se um processo de monitoramento, de visibilidade e de acesso físico de vocês pararem? Ninguém? Então, vamos seguir, né? Porque a gente não veio para fazer medo, a gente veio falar de cibersegurança, a gente veio falar de segurança física. Então, quando as pessoas dizem, não, mas a gente já está lá com todas as câmeras instaladas, a gente tem controle de acesso, a gente tem visibilidade, está monitorando, ok. E o teu relatório de impacto, se isso parar, como é que vai ser? Imagina um shopping em pleno véspera de Natal, se tem todas as suas câmeras hackeadas e seu controle de acesso, nenhuma catraca funcionar. E aí? Será que vai trazer prejuízo? Como é que os lojistas vão ficar? Como é que as pessoas que estão lá dentro, ou os possíveis clientes, vão se sentir? É sobre isso que a gente tem que pensar. E aí a gente traz aqui para vocês 10 erros de segurança da informação que ainda são cometidos pelas empresas. Falta de conscientização e treinamento. Por que eu coloco isso em primeiro lugar? Porque as pessoas sempre serão o elo mais fraco da cadeia. Mas elas podem ser o mais forte também, se a gente treinar e capacitá-los. Nenhum de nós passou no jardim da infância, no primário, né, que agora eu nem sei como é, ensino médio, no ensino fundamental, por conscientização e por treinamento em cybersecurity. Até hoje, as minhas filhas nunca aprenderam nada sobre segurança digital nas escolas. Existem palestras para falar sobre cyberbullying, para falar sobre exposição, mas não existe uma disciplina. As pessoas não aprendem isso. Como é que a gente quer que as companhias elas estejam aptas e capacitadas a se protegerem se as pessoas simplesmente não levam isso à tona? Então, conscientizar e treinar as pessoas é extremamente importante. Quando eu falo de treinamento, não é só aquele treinamento que muita gente faz de phishing, né, que manda para ver se as pessoas caíram ou não. Quando eu falo de treinamento, é, por exemplo, a tua equipe de infraestrutura que está lá, ela é treinada no caso de um ataque, de uma parada, de um software, por exemplo, de gestão de acesso? Se você tiver a sua rede de câmeras atacada através de um ataque na cloud, onde você está gravando, como é que você vai responder? Como é que você identifica isso? Qual é o teu plano de continuidade de negócio para isso? Ou você gastou dinheiro e aquilo não é importante? Então, é isso que a gente vê acontecendo dia a dia. Quando a gente fala de senhas fracas de reutilização, parece até mentira, né? Não, vocês vão falar de novo sobre isso, não, porque eu gravo... É fato. A grande maioria das pessoas utilizam uma mesma senha para diversas aplicações e diversos sistemas. Veja, isso não é brincadeira, não. Eu tenho certeza que na cabeça de vocês agora está assim, é mesmo, eu reutilizo. Mas também é impossível, né? Como é que eu vou gravar tanta senha? A gente teve um incidente, foi chamado para atender um cliente que não era nosso ainda. E, pasmem, essa senha que eles utilizavam no servidor estava ativa há 18 anos.
Vocês acham que eles não investiram em firewall? Vocês acham que eles não fizeram LGPD? Vocês acham que eles não fizeram... Há 18 anos essa senha estava ativa. Imagina a quantidade de pessoas que passaram por lá, prestadores de serviço e pessoas que tiveram acesso a essa senha. Esse erro acontece. Muitas pessoas não desenvolvem gestão de identidade e gestão de acesso. E, por isso, têm os seus sistemas invadidos. Até na teoria, desenvolvem um lindo programa de cibersegurança, mas não implementam ele de verdade. Atualizações de patches. Muitos de vocês estão no dia 31, hoje, fechamento, né? Eduardo é corajoso fazer hoje um evento dia 31. Chega uma atualização do smartphone de vocês. Vocês atualizam? Não. Vou deixar para de noite, então vou fazer amanhã, aí de noite chega morto e cansado, não faz, vai fazer no outro dia. Aí no outro dia não dá tempo, está sem rede Wi-Fi. Enfim, essa atualização de patch, quando o sistema operacional pede para fazer, na grande maioria das vezes, é correção de cibersegurança, é correção de segurança. E vocês precisam fazer. Imagina na empresa da gente, que eu vi aqui na palestra da Eletrobras e da Neoenergia, falando sobre sistema legado. Imagina quando você tem vários sistemas legados que você precisa atualizar, e muitas vezes você nem tem mais o fornecedor daquela aplicação. Como é que a gente faz para blindar isso, monitorar e ter continuidade no nosso negócio? Então, voltando um pouquinho, né? Senhas fracas e reutilização vem de acesso privilegiado não gerenciado. Ou seja, se a pessoa estava usando uma senha, no caso daquele cliente, há 18 anos, você acha que ele está fazendo gestão de acesso privilegiado? Não. Isso acontece na vida real todo dia. Todo momento. A gente quis trazer isso para vocês, porque água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, a gente acredita que tem que falar mesmo, isso a gente não pode negligenciar. Mas existe um outro ponto também. Falha em proteger os dispositivos móveis. Muitas vezes, um atacante, ele começa dentro do smartphone. E como você tem acesso a vários sistemas da tua companhia, e você acessa uma rede Wi-Fi, por exemplo, para funcionários, não é aquela rede de visitante, ele consegue chegar através de movimentação lateral, explorando vulnerabilidades, e consegue fazer um ataque bem-sucedido na empresa. Então, muitas vezes a gente vê pessoas tendo redes sociais atacadas, tendo dados sequestrados, mas o maior problema não é nem na pessoa física da gente, é o acesso que você tem no seu smartphone a dados da empresa. Isso é muito crítico. E quase ninguém protege os dispositivos móveis. Muitas vezes, quando a gente diz, olha, na tua vida pessoal, coloca um antivírus, eu quero assim, não, vou comprar um antivírus, vou baixar um gratuito. E não existe almoço de graça. Então, eu estou trazendo para vocês o dia a dia, o que a gente passa. Quantos de vocês têm o monitoramento ativo das suas redes de câmeras? Mas eu não estou falando de monitoramento ativo físico da rede, não. É de cibersegurança. Quais são as vulnerabilidades? Tem algum atacante fazendo movimentação? Tem algum comportamento anômalo? Na grande maioria, isso é dentro da rede corporativa e na rede industrial ou na rede IoT. De segurança. Veja, se a gente fizer a gente vai ter glicemia, enfim, todos os dados da nossa vida real hoje. Mas se você fizer esse exame daqui a 3 meses, você vai ter números diferentes. Por mais que você leve a mesma vida, nunca vai ser igual. Então, a nossa empresa, ela é um organismo vivo, ela é dinâmica. Você sempre implementa algo novo. Você sempre tem um novo desafio. Por que é que a gente não tem essa atualização de políticas? Se eu tenho um novo ambiente, eu tenho que estar olhando isso o tempo todo. Porque se muda um ator, muda tudo.
E a gente não vê isso nas empresas. Outro ponto. Temos, sim, um plano de resposta a incidente. Ok, quantas vezes você já executou? Não, e tem que executar? E se acontecer? Como é que a gente vai fazer? Ele, de fato, está funcionando? A gente vê muitas vezes clientes que precisam guardar, por exemplo, dados na nuvem. Fazem o backup lá. Dizem, não vou sofrer nada de ransomware nem de criptografia, porque eu estou gravando meus dados na nuvem e eu tenho toda uma estratégia de backup bem-sucedida. Mas você não monitora isso. Você não testa. Será que o que você está gravando não já está indo criptografado? Vocês testam isso? E quando vocês precisarem desse dado? Então, é isso que a gente vem vendo todo dia. E mais, ignoram a cadeia de suprimentos. O que acontece é, eu tenho vários prestadores que eu tenho que abrir portas da minha empresa e eu não faço a gestão correta. E eu forneço uma senha e um login e muitas vezes um acesso de VPN para esse prestador de serviço. E eu não faço essa gestão. Ou seja, tira a senha e login desse prestador. E eu estou dizendo a vocês, é tirar mesmo. Vocês precisam colocar para ele uma tecnologia que ele não tem acesso à senha nem login. E ele só funcione quando você permitir e ver o que você vai permitir. O nome dessa tecnologia é passwordless. Então, hoje se fala muito de Zero Trust. Eu acho que todos vocês já ouviram falar, né? Porque toda palestra vem falando de Zero Trust. Zero Trust, nada mais, nada menos, é você não confiar em ninguém, não confiar no usuário. É você confiar no dado. É zero confiança, tudo é uma ameaça. E Zero Trust, ela veio fortalecer e mudar o conceito de cibersegurança agora na pandemia, mas ela aconteceu lá em 2009, por um pesquisador de um fabricante chamado Palo Alto. Eles já tinham desenvolvido e patenteado isso em 2009, mas, obviamente, quando a gente teve que tirar todo mundo das empresas e mandar para casa, a gente precisava de uma forma mais segura. E aí foi quando o Zero Trust se desenvolveu mais. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque o terceirizado, a pessoa que presta serviço para as empresas de vocês, eles não estão seguindo as políticas. Então, quando você contrata uma empresa, e eu achei fantástico quando o rapaz da Chess falou aqui, a gente resolveu dividir para não correr tanto risco. Foi 60% para um e 40% para o outro. Ou seja, quando você seleciona o teu fornecedor no critério do que ele está te oferecendo de melhor, de segurança, de comprometimento, de qualidade, você minimiza o teu risco. E aí o que acontece? A gente vê muita gente mandando para compras e compra seleciona por quê? Preço. E aí o que vai acontecer? Meu amigo, você vai ser atacado, infelizmente, se não já está sendo. Por quê? Desenvolver política, implementar processo, tecnologia, treinar pessoas custa dinheiro. Uma empresa que faz tudo isso, né, que se compromete, como o Eduardo botou aqui, em viajar, em conhecer tecnologias novas e em desenvolver, obviamente que ela vai ter um serviço diferenciado e ela não pode custar o mesmo preço de quem importa a câmera da China e instala. É fato. E é por isso que a gente tem falado bastante na preocupação em cadeias de suprimento. Outro ponto é que as pessoas sempre subestimam ameaças internas. E apesar daquele número dizer que a maioria das ameaças elas são externas, o fator preponderante é utilizar um ponto interno para que esse ataque seja bem sucedido. Então, apesar dele vir de fora, então, digamos, a gente recebe um e-mail que vem um link com um phishing, mas a gente precisa de alguém interno para clicar. Se essa pessoa não está treinada e capacitada, ela vai ser um alvo muito mais fácil de um ataque. E aí começa o hacker a entender e a procurar qual é a forma mais correta e mais agressiva dele crescer e dele montar um ataque à sua empresa. Então, são esses pontos que a gente queria falar para vocês. Eu não tenho tanto tempo, todo mundo está com fome. Eu agradeço muito a última palestra. E aqui está o meu QR Code. Convido a todos vocês a conhecerem o Porto Digital, a conhecerem a BidWeb.
com muito orgulho que a gente é uma empresa pernambucana, né, que atua aqui em Recife. A gente abriu uma unidade de negócio em Fortaleza, temos em São Paulo, em Orlando, e aí sonhando alto, conquistar outros mercados. E é super importante que a gente venha trazer, né, e trazer essa aproximação que a Avantia traz, agradecer aos meninos, para mostrar o quanto de tecnologia e quanto de desenvolvimento a gente tem aqui em Pernambuco, que vocês não precisam ir para o Vale do Silício para implementar tecnologia de ponta e cibersegurança nas suas empresas. Muito obrigada.